Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e o programa de hoje está cheio de novidades, de coisas boas, porque nós estávamos tratando de um tema muito interessante. Você lembra como nós podemos manter contato com aqueles que partiram, com os nossos entes queridos, com espíritos que já foram? E como eu disse, abordamos isso no programa anterior. Se você não assistiu, antes de assistir esse programa, dê uma olhada lá. E hoje nós vamos dar continuidade, porque nós vimos que existem 3 formas de mantermos contato com esses entes que partiram. A primeira delas é quando esse ente, esse espírito, vem nos visitar. A segunda forma é quando esse espírito ele se vale de um médium para poder transmitir a sua mensagem. Ou seja, nós recebemos uma mensagem do espírito através de um intermediário. E a terceira forma, que é quando nós deixamos o corpo físico, quando nós vamos dormir, deixamos o nosso corpo físico e encontramos com esses entes, com esses espíritos. Então são 3 formas, e hoje nós estaremos então comentando um pouco mais a respeito desse assunto, passando para vocês um passo a passo, para que você consiga também entrar em contato com o seu ente querido. Eu sou Solange Salwan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria voltarmos a trabalhar essa temática que é tão útil para que nós desmistifiquemos determinados conceitos, que morreu, acabou, que da morte ninguém volta, que eu perdi as pessoas que eu amava, eu nunca mais vou encontrar com elas, que eu me estou deixando levar pela depressão porque estou me sentindo sozinho. Por que Deus fez isso comigo, levou aquela pessoa, podia ter me levado? São naturais reações que as pessoas têm por desconhecerem esse processo. E nós começamos no programa anterior e hoje vamos terminá-lo, apesar de que, você sabe, nós sempre continuamos a sequência do Livro dos Espíritos. Porém, como estávamos próximos da data de finados, nós resolvemos fazer uma breve interrupção para que nestes 2 programas que hoje terminamos, você tenha como uma maneira de você poder, ao invés de ficar chorando as pitangas, reclamando porque não tem mais a pessoa, você ir se preparar para um reencontro. E é possível, né? Então, você se prepare, porque nós vamos agora explicar para você determinadas coisas muito importantes que, quando você sabe e você se dedica, você se empenha, você terá muito mais chance de ter esse contato direto, tá? Sem depender de nada. Porque nós vamos ver, esse é o melhor. Vamos pensar sobre isso então no nosso programa de hoje. Solange, vamos então para o nosso primeiro slide? Vamos lá. Vamos colocar na tela esse que é o slide que nós já usamos no programa anterior, não é? Falando das diversas maneiras pelas quais as pessoas se conduzem quando estão diante do fenômeno da perda física. Do lado esquerdo nós temos uma imagem do livro Voltei, do Projeto Imagem, em que Chico Xavier está se sintonizando para que aquele que está atrás, à direita dele, o irmão Jacó, à direita da imagem, né? Que está em pé, aquele senhor careca de bigodinho, ele possa se afinizar. Esse é um dos exemplos em que o médium é o intermediário desse contato. No lado direito, nós temos outra cena do Projeto Imagem, que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Lá você vai ver uma pessoa que está em processo de desencarnação, que é essa que está em pé, com um fiozinho saindo da cabeça, está em processo de desligamento. E ela vai em busca de mandar uma notícia, de abraçar a irmã que está numa outra cidade. E a irmã está dormindo, então agora nesse momento a irmã sente a presença, escuta aquela que está às portas da morte chamar o seu nome, e quando ela desperta, ela fala: minha irmã, eu ouvi minha voz da minha irmã, eu acho que ela vai morrer, ou ela morreu. Então você vê, né? Ela escuta a irmã chamar por ela e tem a nítida impressão, assim que desperta, que a irmã já faz parte dos espíritos do outro lado da vida. Voltando ao nosso slide, nós temos no centro, a parte de cima, alguém que perdeu alguém, está abatido, triste, está deprimido,
naquele campo santo, onde estão as lápides. Foi levar uma homenagem da flor, etc, etc. E embaixo, Solange, lembra do filme? O filme O Garotinho, que viu os espíritos. E o garotinho sempre dizia, ele vê esse homem que está aí na frente e o homem pergunta para ele, você vê os espíritos? E o garotinho... Não, o que você vê? E o menino fala assim, eu vejo os mortos. Isso. E com que frequência? Sempre. Todo dia. Então. E ele estava vendo, porque o cara era um espírito o também. filme vai mostrar para você que, na verdade, você pensa que é um homem encarnado, ele tá encarnado, mas não. Mas, na verdade, ele é um espírito. Ele está conversando com o garoto porque ele é uma alma que já esteve na Terra e não está mais fisicamente. Agora que nós já vimos isso, vamos voltar agora ao desenvolvimento dessa segunda parte do nosso programa. A Solange já comentou aqui que nós temos essas 3 maneiras de ter contato. A primeira é quando o espírito vem até nós e nos envolve, mas a gente não vê, a gente não percebe, a gente só às vezes tem uma lembrança, uma saudade fica maior, ou a gente chora da recordação, ou a gente pega as coisas que ele deixou na gaveta e fica pensando, pela influência do espírito amoroso. Só que a gente não vai ter certeza. Aí tem a segunda, que é quando você vai a algum lugar, um médium fala, olha, eu estou vendo um espírito que quer falar com você, ele foi seu pai, foi seu filho, etc, etc. Ou então ele manda uma mensagem por escrito com alguns detalhes. Você fica na mão do médium. Alguns são muito fiéis, mas muitas vezes a informação de um plano para outro pode chegar meio truncada e aí você fica em dúvida. Mas ele falou do Beltrano, da Cicrana, mas esqueceu do fulaninho. Ah, mas será que era ele? Ele gostava tanto do fulaninho. Então sempre vai existir esse estado de dúvida, de uma situação mais inquisidora. Será que não é a mesma coisa porque depende de um terceiro e às vezes nem sempre nós confiamos ou acreditamos completamente. E o terceiro qual é? E o terceiro que é quando nós vamos dormir, nós nos preparamos e nós encontramos esse ente querido do lado de lá. Essa é a boa, né? Essa é a coisa que você vai e você tem certeza que você se encontrou, você tem a absoluta convicção de que aquilo foi real. E tem pessoas que num estado desse, Solange, eles acordam emocionadíssimos. Eles têm um estado de emoção tão grande que eles começam a chorar no sonho e acordam no corpo chorando. Pois é, ao invés de aproveitar o encontro, acaba acordando pela emoção. Ai. Vamos então ao primeiro slide na sequência? Para a gente dar sequência a isso. Apesar das 3 formas básicas de contato serem possíveis, a mais tocante e desejada é aquela em que podemos estar diante do ente querido que já partiu, ou seja, nosso encontro pessoal com ele durante o nosso repouso físico, sem intermediários. Para isso, vamos entender um pouco sobre os tipos de sonhos. Isso. Nós precisamos então, já que essa é a terceira forma mais desejada, quando você tem saudade de um ente querido, vamos ver como que a gente consegue sair do corpo e ter esse contato. Para isso precisamos estar atentos a essas questões ligadas ao sono e aos sonhos, que a doutrina espírita também explica, que nós vamos aqui resumir para você depois até buscar informações mais completas, mas você vai entender como que nós poderemos, por fim, criar condições para que nosso encontro com a outra dimensão nos permita chegar aonde estão os entes queridos. Vamos ver o slide seguinte, então. Existem, basicamente, 3 tipos de sonhos. Os sonhos fisiológicos, sonhos psicológicos e sonhos espirituais. Sonhos fisiológicos, vamos ver. São aqueles produzidos por reações orgânicas a remédios, substâncias químicas ou alimentos inadequados que alteram a lucidez da alma. Comeu um boi e foi dormir. Tá cheio, o estômago cheio de vapores tóxicos da comida em decomposição, ou encheu a cara de bebida, o álcool entrou no cérebro, a pessoa começou a ficar meio turbulenta ou meio assim adormecida. Naturalmente, ele vai ter sonhos estranhos, ele vai ter o efeito da toxina que vai penetrar o cérebro, fazendo com que ele tenha sonhos esquisitos, meio como alucinações. Você sabe que os
drogados, eles costumam ter alucinações. E mesmo os bêbados, não é? Os que tomam álcool, eles começam a ver coisas. Então, isso pode ser efeito de reações químicas. São os sonhos fisiológicos, sonhos que são consequência do funcionamento do organismo adulterado pela ação da química. Tá? Pode ser remédio. Tem remédios que produzem esse tipo de alucinação por alterarem, né, o quimismo cerebral. Então, esse é o primeiro tipo de sonho. Obviamente, não é esse que a gente vai conseguir ter contato com os entes do outro lado, né? Sonhos fisiológicos. Mas agora nós temos os sonhos psicológicos. Vamos ver, acompanhando o texto? Sonhos psicológicos são produzidos por impressões acumuladas em nosso íntimo durante o dia. Leituras, conversas, programas de televisão, filmes e etc. Explica isso, Solange. Os sonhos psicológicos são aqueles que são produzidos porque durante o seu dia você leu um livro, você assistiu um filme que te impactou, você viu uma notícia que você ficou com aquilo na cabeça, e aí você vai dormir. E quando você dorme, você vai sonhar com aquele, você está dentro daquela história, do livro que você está lendo, ou que você está vendo aquela notícia, que você vai ficar com aquele assunto na sua cabeça. Então, esses são sonhos chamados psicológicos, porque eles ficam na sua mente em decorrência de algo que você viu, que você experienciou durante o seu dia. Por isso são sonhos psicológicos. Isso se dá porque a gente tem à nossa volta um campo onde plasmam-se, como se tivessem vida própria, as ideias que nós estamos produzindo. Então, se uma conversa ficou no seu inconsciente, você ficou pensando, uma cena que você presenciou também te impactou, você projeta isto fora da sua atmosfera interna, você coloca essas imagens circulando através da sua emissão mental. E quando você sai do corpo na hora de dormir, a primeira coisa que você encontra são as representações que você fez pelo pensamento. Por isso, porque o seu psiquismo está preso a isto. Então, esse é o segundo tipo de sonho, sonhos psicológicos. Você encontra um amigo, conversa com ele sobre um tema, aí na noite você vai dormir e sonha com aquele tema ou sonha com aquele amigo. Você pode estar produzindo este sonho porque isso ficou guardado no seu inconsciente. Você ficou com aquilo projetado e ao sair do corpo você se deparou com essa realidade e obviamente vai registrá-la pelos seus olhos espirituais como se fosse uma coisa que você está vivendo. Quem nos fala bastante claramente a esse respeito é o André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, falando que o pensamento gera plasma sutil, plasma é matéria, que a nossa ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma e a vontade dá direção e movimento. Veja só, a vontade da direção, o pensamento da forma. Então, que a ideia é um ser organizado. É um ser. É um ser, que nem um celular, que nem uma caneta, que nem um livro. Quando você pensa nisso, isso se plasma à sua volta, um ser. Então, você sai do corpo e encontra com aquilo, né? Então, esse ainda também é um tipo de sonho comum. Sim. É muito comum esse tipo de sonho. E o primeiro também, sim, o sonho fisiológico, muito comum. Mas nessas condições você ainda não tem certeza, você não está em contato com um ente querido, que já partiu. Mas tem o terceiro, Solange. Vamos lá, dá uma olhada. São sonhos espirituais. Representam lembranças reais de experiências fora da matéria, nesta vida ou em outras existências. Então, aqui, realmente, sonhos espirituais são esses ligados às lembranças, a algo que você vivenciou no plano espiritual. Você se encontrou com esse ente querido, você se encontrou com uma pessoa com a qual você queria conversar. Então, você vai ter essa lembrança guardada na sua mente, ou até mesmo lembrança de algo que aconteceu no seu passado. Esse passado, inclusive, de outras existências. Porque nesse sonho espírita, você terá condições de andar nesse espectro temporal, levado por espíritos amorosos que nos queiram ajudar, para você visitar o ontem, no qual você já esteve, ou você visitar o amanhã, que você precisa saber, com pequenos detalhes.
Então você vê, né? São experiências oníricas muito intensas. Esses são os tipos de sonho que nos permitem, inclusive, estar com aquelas pessoas que nós amamos. Desde que, como nós já dissemos no programa anterior, esse espírito desencarnado também esteja em condições, porque se ele estiver doente, se ele estiver alucinado, se ele estiver em desequilíbrio, não adiantará nada a gente ser levado até ele. Então, é preciso que haja aquela condição que nós falamos no programa anterior, que combine o equilíbrio do encarnado, que não vai estragar com a presença dele, o equilíbrio do espírito, e também condições espirituais na entidade para que ela possa estar com a pessoa que vai visitá-la e não se desequilibrar. Então, são coisas que precisam se unir. E, obviamente, debaixo do guarda-chuva daquilo que é a comunicação útil. Ah, mas eu quero saber se ele ainda tem a verruga no nariz depois que ele morreu. Não adianta nada você pedir para Deus levar você para lá para ver se ele ainda tem a deformidade, se a verruga ainda está no nariz, porque isso não é importante, isso não é útil. Para que você vai querer ir lá para ver isso? Então, há uma necessidade? Então os espíritos podem ajudar. Existe o equilíbrio dos dois? Existe, então dá para a gente administrar isso. Mas não é útil. E um dos dois ou os dois não estão em equilíbrio, para que então a gente vai permitir? Os espíritos esperam o adiamento daquilo que é necessário que aconteça primeiro, para depois eles poderem fazer isso. Então, esses sonhos espirituais são os principais, ok? Porém, estes sonhos espirituais, como eu acabei de dizer, eles se dividem em 3 outros tipos. Vamos ver no slide aí para você entender? Vamos dar uma olhadinha. Já que desejamos o contato pessoal com os nossos queridos, é necessário ter sonhos espirituais para que possamos nos recordar do encontro. Há pelo menos 3 tipos de sonhos espirituais: os sonhos pantominésicos, sonhos premonitórios e sonhos lúcidos, que são aqueles que acontecem em desdobramento. Esses 3 tipos, eles são sonhos que permitem que você tenha contatos bastante claros com as realidades. O primeiro, pantominésico, o segundo, premonitório, e o terceiro, sonho lúcido, que seria também sinônimo de desdobramento. Agora a gente vai passar a cada um deles rapidamente para você não ficar perguntando o que é isso, né? Vamos lá. Sonhos pantominésicos. Quando dormimos, ao invés de ir em busca de contatos novos no mundo espiritual, muitas vezes podem nos ser revelados detalhes das nossas vidas passadas, numa natural rememoração ou numa lembrança induzida por algum espírito amigo que nos queira alertar para nosso comportamento atual. Você precisa entender porque está passando por uma coisa que está te indignando, está te deixando revoltado, você não está conseguindo aceitar. Então o sonho pantominésico é aquele em que um amigo espiritual leva a gente ou para nosso interior de nossas lembranças, ou nos apresenta cenas que nós vivemos, para que nós entendamos que aquilo que hoje estamos sofrendo é causado ou foi causado por um comportamento nosso em vida anterior. Então esses sonhos são importantíssimos, que eles acalmam aquele que volta ao corpo depois quando acorda, porque lhe dá uma sensação de que, então eu tenho por que estar passando por isso. Não é porque Deus é mau, porque Deus não gosta de mim, ou porque isso é uma injustiça. Não. Então os sonhos pantominésicos, eles representam esse mergulho, geralmente conduzido por um espírito amoroso que nos quer ajudar, naquilo que nos vai explicar o nosso momento atual, né? Então é sempre com uma coisa útil, um processo de esclarecimento para que nós, ao voltarmos ao corpo no dia seguinte, tenhamos mais paciência, consideração com as pessoas que estão conosco. Imaginar que se a gente tem raiva de alguém com quem a gente mora, e você durante a noite você tem um sonho, e neste sonho você se vê no passado chicoteando aquele indivíduo, preso a um poste
para ser martirizado, você fala, nossa, o que eu fiz com ele? Quando você acorda, você vai lembrar que você teve alguma relação de agressividade com aquele ser. Então, a partir desse momento, você olha aquele ser como se fosse um credor do seu carinho, da sua compreensão, da sua ajuda, porque você pode ter jogado ele no lodo, pode ter prejudicado muito, mas ele está agora do seu lado para resgatar isso. E é natural que, como você bateu nele, como você o ofendeu, ele não goste muito de você agora. Ele tem uma prevenção. E como é que a gente vence isso? Se a gente continuar dando cacetada, dando violência para a gente se impor, mais aquela distância vai aumentar. Mais ele vai ter razão de achar que a gente não vale nada. Então, o mundo espiritual faz a gente perceber que nós equivocamos-nos e que agora é hora de corrigir o equívoco. E quando você tem essa certeza, essa coisa de intuição que vem de dentro, né? Você fala assim, não, eu preciso ter mais paciência. Isso acontece muito entre pais e filhos, entre irmãos, numa mesma casa. Você precisa, então, se recordar. E é muito bom o sonho pantominésico para isso. É isso mesmo. Mas ainda seguimos nos Vamos sonhos. lá. Vamos lá? Sonhos premonitórios. Bom, o pantominésico vai para o passado, o premonitório vai, como a Solange vai ler aí. Para o futuro, vamos lá. Aqueles nos quais nosso espírito, ao invés de ser levado para dentro de si mesmo em viagem de recordação, é levado a vislumbrar situações do futuro, como alguém que é levado para o topo de uma montanha, de onde pode olhar mais longe na linha do tempo. Isso acontece com a supervisão de espíritos amigos. Então aí, você está vendo, às vezes você está agoniado por alguma situação que você não sabe que vai acontecer, e então espíritos amorosos, para nos acalmar ou para nos preparar para passar por aquilo, eles podem nos levar a uma situação em que a gente vislumbre algo que venha pela frente. Seja um acidente, ou uma doença, ou uma situação de felicidade. Você começa a sentir. Eu tenho notícias de muitas pessoas, e você sabe que isso pode ter acontecido com você, muitas pessoas que antes de serem pais ou mães, sonharam que estavam recebendo um bebê, que alguém lhes trouxe uma criança, que você pôs de encontro ao peito. Ainda não está grávida, ainda não aconteceu nada. Mas você sente. Por quê? Porque eles estão preparando você para aquilo que é um encontro que foi programado antes de você nascer, que chegou a hora de ocorrer, para você não desanimar, para você não acabar com aquela vida quando você perceber que está grávida, você não matar aquele ser no ventre, você se preparar para essa alegria que é poder encarar o mais nobre sentimento que um ser humano pode ter, que é carregar um outro dentro de si, não é? Então, esse preparo, ele é comum e ele pode ser utilizado, pode ser conseguido, aliás, através dos sonhos premonitórios. Eu achei bacana esse exemplo que ele deu aqui, que ele fala que é como se você fosse levado para o topo de uma montanha. E é bem assim mesmo, né? Quando nós estamos aqui numa rua normal, você está vendo o que está perto de você, você não tem uma visão mais adiante. Mas quando você sobe num morro, numa montanha, você consegue ver aquela rua onde você estava e você vai ver ali adiante, você vai ver o que está acontecendo lá na frente, você vai ver se tem um buraco na estrada, você vai ver se tem alguém passando, alguma construção, qualquer coisa. Então é interessante que você tenha essa amplitude de visão dentro daquilo que está acontecendo. Achei que o exemplo foi bem claro para a gente guardar isso. Guarde que isso tem a ver com sonhos premonitórios, ou seja, aquilo que vai acontecer, algo que você vai tomar conhecimento, que pode te ajudar, que pode te preparar. Então, também é uma forma de nós captarmos algo importante nas nossas experiências. E nesse caso, Solange, é alguma coisa que às vezes você se lembra totalmente do que você estava presenciando. Porém, às vezes, quando não é útil que você se lembre, porque isso poderia interferir na sua capacidade e na liberdade de escolher, eles deixam isto guardado num subconsciente para quando chegar o momento daquilo começar a acontecer, você saber que, puxa vida, essa imagem, essa cena, agora me recordo de um sonho que eu tive
Então, às vezes, você precisa ficar meio no vazio para que quando acontecer a situação, você tenha o discernimento e saiba escolher. É como se ficasse meio adormecido. Isso. Outras vezes você pode já se recordar do sonho premonitório, porque isso será útil para você. Então, você vê que quem governa esse processo são os nossos espíritos amorosos, os nossos tutores, nossos espíritos protetores, para nos ajudar sempre a enfrentar aquelas adversidades que estão chegando para nós vencermos nossos defeitos. Então, esse é o segundo tipo de sonho espírita. Agora, vamos para aquele que é o terceiro e mais impactante. Sonhos lúcidos ou desdobramentos são vivências da alma que, por sua clareza e força vibratória, vencem as barreiras do cérebro denso e ficam bem gravadas na memória, gerando nítidas lembranças e a certeza de que estivemos fora do corpo, em contato com realidades diferentes daquelas que conhecemos deste lado da vida. Interessante isso, não é? Então, os sonhos lúcidos são aqueles, ou desdobramentos, são aqueles que acontecem quando nós deixamos o nosso corpo físico, geralmente todas as noites. Então, nós deixamos esse corpo denso e visitamos lugares, encontramos as pessoas, e nesses sonhos eles vão ficar gravados, porque eles são realmente muito vivos, aquilo realmente está acontecendo, e isso fica marcado na nossa mente, no nosso cérebro, para quando nós voltarmos, nos lembrarmos dessa situação que nós vivemos. Então são sonhos, aqueles sonhos, sabe, que são tão reais que você se fala, nossa, eu sonhei com fulano, mas foi tão nítido, eu me lembro de tudo que ele falou, eu me lembro do que nós conversamos, aonde nós fomos. Então, quando isso ocorre de uma forma tão nítida, é porque realmente nós estivemos com essa pessoa, nós estivemos num determinado lugar. São vivências da alma, experiências nítidas, reais. Muitas vezes você sente que não está sozinho, você sente alguma presença atrás de você, de um lado ou de outro, mas você pode decidir certas coisas em determinado âmbito da sua vontade. Você fala, não, eu não quero ficar mais nesse lugar, eu vou sair daqui e vou para outro. E você vai. Você guarda a lembrança do que você está fazendo, você está sendo uma pessoa que não perdeu a consciência, apesar do seu corpo estar dormindo. Você tem nitidez. E quando isso é importante que você guarde, os espíritos amigos, eles aceleram a velocidade das células cerebrais, a frequência delas, porque as células cerebrais fazem parte da matéria densa. A matéria densa é mais pesada. E a mente do espírito vibra numa frequência muito mais alta. Portanto, às vezes, a conexão não consegue transferir toda a informação para aquele hardware, né? Aquele disco rígido do nosso cérebro. Então, o que fazem os espíritos? Nesses sonhos lúcidos, eles aceleram, na hora de reacoplar o espírito ao corpo, eles aceleram as células vibracionalmente do nosso cérebro, e essa vibração se aproxima da vibração da mente. Então, a transferência, o download, que a gente costuma falar na internet, né, ou em linguagem de computador, esse download acontece com muita facilidade, muita clareza, nitidez. Então você acorda, você tem certeza, você não tem dúvida, você viu, você conversou, você escutou, você combinou coisas. Isso é muito importante, por isso que se chama desdobramento. O corpo está lá, mas a sua lucidez se desdobrou e você vai para o outro lado sabendo o que vai fazer. Agora, esse é o melhor, né? Todo mundo quer ter, né? Você quer encontrar a pessoa, você não quer ter dúvida, você quer ter as emoções do reencontro. Vamos então seguir com o slide seguinte. Como nos preparamos bem para nos reencontrarmos com nossos entes queridos que morreram sem nos esquecermos desse encontro? Por quê? Porque às vezes a gente vai se encontrar, mas depois no dia seguinte não lembra. Então, não adianta muita coisa, né, se você não se recorda. Como que a gente pode fazer para recordar? Por quê? Porque se você se preparar, é mais fácil. Vamos supor que o espírito esteja preparado, vamos supor que o espírito que está do lado de lá tenha muita saudade de quem ficou aqui e ele não possa vir até aqui.
Então, naturalmente, se ele está saudoso, para ele se recuperar lá, é bom ter uma visita e ele permitem que essa visita aconteça, é melhor que você esteja preparado, né? É melhor que você já tenha uma maletinha pronta. Por quê? Porque você vai estar lá na Terra. Se você não tem a maletinha pronta, quando chegar alguém lá de cima e falar assim, escuta, vem aqui que eu preciso que você fale com aquela pessoa que você ama. Ah, mas eu ainda não arrumei uma maletinha, eu comi demais, eu fiquei assistindo filme de terror, eu tô com a cabeça cheia de problema. Ah, meu filho, você vai perder essa chance, não vai ser hoje então. Mas se você está com a maletinha pronta, a cabeça está limpa, o seu coração está em paz, você se equilibrou, o cara pega você e você pode encontrar-se com aqueles que você ama. Então existem condições que nos ajudam a passar por essa experiência positivamente. E depois recordarmos disso também, né? A recordação será sempre um momento posterior que estará vinculando a nossa experiência onírica do sono com a capacidade ou a conveniência de aquilo ficar muito guardado dentro de nós com nitidez. Às vezes não é bom, porque muitas pessoas que querem ter o sonho e que podem ir lá, quando voltam para o corpo, se elas se lembrarem com muita nitidez, elas deprimem. Ai, eu queria tanto estar com aquela pessoa de novo. Ah, por que eu sonhei? E eu acordei e vi que era um sonho. Então, para evitar que a pessoa se deprima, porque a emoção demais também pode levar a pessoa ao estado de abatimento, né? Essa ação do mundo espiritual, muitas vezes, faz com que a pessoa saiba, né, lá no seu íntimo, mas não se recorde com tanta clareza. Então fica assim, eu acho que eu sonhei com alguém, fulano de tal, foi tão bom, mas eu não me lembro direito do que é. E aí você vai ver então, agora, as condições que nós precisamos adotar para nós mesmos que nos ajudem a ter este sonho, esses sonhos lúcidos. Vamos lá? Ao preparar-nos todas as noites antes de dormir e mantermos o pensamento em equilíbrio, sintonizamo-nos com energias mais elevadas, que faz com que as células cerebrais se revistam de tônus vibratório mais acelerado, estimuladas também pelas entidades espirituais que nos guiam. Assim, as células recolherão as lembranças da alma e as arquivarão na área cerebral lúcida. Por isso, é necessário treino e devotamento. Ninguém consegue voar se não atirar fora de si os pesos e os lastros que prendem o balão do espírito à terra. Quer voar mais alto? Você tem que soltar os pesos. Joga fora o que não presta. Não fique com o estômago carregado de comida que possa produzir os sonhos fisiológicos. Não vá dormir depois de você ter visto o seu celular com todo aquele noticiero do dia, aqueles problemas, você vai ficar com tudo isso na cabeça, ou ter lido coisas impactantes, ou ter assistido cenas muito grotescas, você vai ficar com isso, você vai ter sonhos psicológicos. Então, vamos preparar-nos, como disse aqui, antes de dormir, depois da janta ali pelas 7 da noite, 8 da noite, não coma nada, vamos ver essas regras para que você possa estar com a malinha pronta para o caso de um espírito amigo vir buscar você, para você manter esse contato com o ente querido que você quer tanto. Vamos lá ver? Então? Vamos lá. Quando desejamos com sinceridade criarmos as condições para o encontro lúcido com os nossos queridos, devemos seguir 8 recomendações preparatórias antes de dormirmos na noite anterior. Você vai se colocar em repouso, então você se lembre dessas 8 recomendações que nós vamos começar a explicar para você aqui. Não são difíceis, mas é importante que você as tenha, ok? Aproveita e vai anotando. Pega um papel aí e vai anotando. Para você não esquecer. Vamos lá, primeira. Mentalização e cuidados antes de dormir. Primeiro, vou para outra dimensão, a dimensão do espírito, onde todas as nossas condutas e os nossos pensamentos repercutem de maneira muito mais completa sobre nós. Ou seja, você sabe que você não vai estar andando aqui no mundo físico, você sabe que a sua ligação não é mais com as leis físicas que nos governam, você vai para uma outra dimensão, então você sabe que lá pode acontecer coisas esquisitas.
Você pode flutuar, você pode passar por paredes, você pode ver gente que já morreu, que você sabe que já morreu, mas você nunca viu na Terra. Então, quando você põe na sua mente que você vai para uma outra dimensão, você já prepara, você avisa. Como alguém fala assim, olha, nós vamos pegar esse carro aqui, mas nós vamos parar lá no lugar onde está fazendo muito frio agora, entendeu? Então, você não está sentindo agora, mas você já sabe que aonde você vai descer vai estar gelado. Então já leva uma blusa. É essa a preparação. Você não vai ser surpreendido pelo fenômeno. Porque se você chegar lá sem preparo, o que acontece? Na hora que abrir a porta do carro, não, está muito gelado, vou ficar aqui dentro. Você não levou blusa, você não tem como se defender do frio. Então você se recusa a sair do carro, daquele transporte, né? Você não está preparado. Então a primeira coisa, põe na sua cabeça. Você vai agora ingressar numa dimensão espiritual onde as regras, as leis físicas não são as mesmas regras que estão no mundo físico, ok? Porque lá a matéria é diferente. Então não se espante, é apenas se prepare, ok? Vamos lá. Item 2. Tranquilidade mental. Recolhermos-nos com a mente dirigida para o desejo de ter lucidez, sem preocupações interiores que a perturbem ou incomodem. Explica isso. Ou seja, nós vamos ter que ter essa tranquilidade mental, ou seja, você já vai mentalizando que você precisa ter tranquilidade, lucidez, estar acordado, estar atento, para que você consiga fixar o máximo possível daquilo que você vai ver. Então essa tranquilidade mental, acalmar a mente, não pensar em mais nada, ficar tranquilo, isso é muito importante, porque aí você já começa a se preparar para esse contato, para essa saída do corpo. Você não tumultua o padrão vibratório, as tuas ondas não estão oscilando em pensamentos diversos, em problemas do dia a dia, você acalma, tranquiliza. Você, quando muito, pode ler alguma coisa que te dê um respaldo de ensinamento filosófico, de alguma noção que você pense positivamente. Mas não novelas, agitações, desafios, porque isso vai agitar você. Então, você tenha tranquilidade mental para que, ao dormir, essa mente esteja serena e seja mais fácil de ela sair do corpo. Vamos para o terceiro agora, terceiro passo. Boas companhias espirituais. Lembrarmos de que sempre que nos retiramos do corpo físico com elevação de propósito, estaremos protegidos por um amigo espiritual que nos amparará nessa nova jornada. Ou seja, você vai pedir, até mesmo pedir para esse amigo espiritual estar presente com você, te auxiliar nessa saída do corpo. Então você vai ter em mente que você vai estar em boa companhia espiritual. Você não quer ficar com uma companhia de um espírito mais atrasado, um espírito brincalhão, um espírito que vai te atrapalhar. Não, você já faz a sua mentalização, peça que o seu amigo espiritual possa estar com você, que ele te envolva e que ele te leve para um local onde você vai aprender, onde você vai encontrar com uma pessoa que você deseja. Agora, naturalmente, você viu que a primeira parte do slide diz: se você estiver com elevação de propósito. Porque as pessoas que não têm elevação de propósito, elas saem do corpo e elas vão procurar os antros de viciação, as companhias nocivas, elas não estão querendo. Então, a sua busca por alguma coisa boa, você precisa dizer para você mesmo: eu quero uma coisa positiva, eu desejo encontrar com aquele ser querido. E eu sei que eu tenho um amigo espiritual que poderá me ajudar. Então você vai se lembrar desse amigo espiritual, vai dizer: fulano, eu não sei seu nome, mas dá uma mão aí, vai, eu estou com uma saudade, me ajuda, me faz te levar lá se eu puder, dá um jeitinho, conversa com alguém lá em cima, vê se não é possível. Você tem um amigo que poderá quebrar o seu galho do ponto de vista lícito, né? Não fazer safadeza, mas você precisa ter em mente que você estará buscando isso. Não apenas, se der, deu, se não der, eu vou para qualquer buraco aí que para mim tá bom. Não, tá? Então, buscar boas companhias espirituais. E para você fazer isto, a melhor coisa é o item 4 que vem agora. Vai anotando aí. Oração preparatória. Você precisa orar, elevar o pensamento por meio da prece.
pedindo que nos permitam maior lucidez da alma e aceitando as disciplinas necessárias ao espírito. Submissão, obediência, aceitação e respeito pelas determinações superiores que nos dirigirão nessa experiência. Ou seja, a oração preparatória não é a repetição decoreba do Pai Nosso, da Ave Maria, da Salve Rainha, que às vezes a pessoa faz sem sentir. Não, você se eleva com o desejo de que a sua oração se conecte com as forças cósmicas positivas. Que esses espíritos amorosos possam, aumentando a nossa própria vibração, estar em contato conosco com muito mais facilidade. É como você fazer uma higiene. Você chega do trabalho, você chega suado, você chega cheirando suor, todo cheio de pó, e você vai dormir daquele jeito? Não, você vai e toma um banho, você limpa aquela sujeira, você se sente mais fresco, passa um perfume, põe desodorante, e aí você vai deitar, você está tranquilo. Então, a prece é exatamente isso que ela possibilitará ao seu espírito. Uma conexão, uma abertura de nossas comportas luminosas para que a luz de fora também penetre em nós, ok? Isso, é importante lembrar que devemos ter essa mentalidade também de submissão, de humildade, porque estaremos fazendo isso sob a tutela de um espírito amigo e que nós vamos respeitar as leis, vamos respeitar aquilo que nos for colocado da forma que precisa ser. Agora vamos para o item 5, que é muito ligado aos outros tipos de sonho. Esse é importante, hein? Olha, disciplina da boca, evitar a ingestão de alimentos ou substâncias estimulantes, euforizantes, alteradoras do nosso metabolismo, como o cigarro, bebidas alcoólicas, café, comidas pesadas e impróprias para um bom repouso físico, entre outras. Entre outras, que são drogas, que são remédios químicos que alteram o nosso padrão do pensamento e do sentimento antes de dormir. Você então evite isto para que você não tenha sonhos fisiológicos, tá? Porque a química altera o padrão de percepção e você, ao invés de ter desdobramento, você vai ter a barreira da alucinação, das imagens confusas, te atrapalhando. Agora vamos para o outro item, que vai falar de outra disciplina. Disciplina do pensamento. Evitar a leitura de temas que impressionem, bem como assistir filmes assustadores, excitantes ou deprimentes que atuam na estrutura imaginativa da alma, o que poderá perturbar o necessário equilíbrio para a experiência de se ter companhia espiritual positiva durante o sono. Isso é para evitar o sonho psicológico. Então você não cria aquelas imagens, aquelas coisas que vão te confundir quando você sair do corpo, você está sereno. Então é disciplina do pensamento. Que a oração ajudará muito também a você fazer aquela higienização, tá bem? Agora o item 7 é importantíssimo. Programar a mente. Ordene a sua mente de forma imperativa que ela deverá se lembrar do que estava sonhando quando acordar no dia seguinte. Eu quero sim, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu tô querendo tanto, tenho tanta saudade, mas eu não lembro nada do que eu sonho, nunca vai dar certo. Isso daí já é perder. Você começa jogando devendo. Então você tem que dizer, não, eu vou me lembrar. Meu cérebro vai guardar. Eu estou dizendo para ele. Fique atento, você vai guardar o que você sonhou. Então, é essa determinação que você programa na sua mente. Isso, tá? não sabote a sua experiência. E por último, ao 8º, você vai ver na tela o conselho. Escrever assim que acordar. Anotar alguma impressão durante o sono, pois é possível que você acorde durante a noite com a ideia clara do que estava sonhando. Escreva uma palavra para que no dia seguinte ela te faça recordar o sonho. Porque a gente às vezes tem vários sonhos durante a noite. Quando você acordar por algum motivo e você lembrar, põe lá, chuva, por exemplo, barulho ou miado de gato. Você escreveu aquilo lá, você vai dormir de novo, vai ter outro sonho em cima. Quando você acordar no dia seguinte, você pega o papelzinho, miado de gato, agora eu lembrei, sonhei com um gato assim assado. Você resgata isso. Então tem que ter papel e lápis pertinho, né? Então isso te ajudará a ter esse processo. E por fim, nós temos aqui o último slide de hoje. Vamos lá? Mentalize a alma querida que você deseja encontrar.
Peça a ajuda dos bons espíritos e tenha paciência, pois todos os fatores precisam estar presentes para que o encontro que deseja seja bom para as duas partes. Repita o exercício todos os dias, pois pode levar algum tempo para o seu espírito recordar-se, mas com a perseverança, tudo ficará claro para você. Não deu certo na primeira vez, na segunda, na terceira, não desanime não. Tem vários motivos que podem estar impedindo isso. Porém, quando a sua perseverança te deixar bem preparado e o espírito puder receber, você vai se encontrar com ele. Isso vai ser muito bacana. E vai mesmo. Nós temos muita gente que já fez isso e conseguiu e vem nos dizer, nossa, foi tão bom, eu encontrei a pessoa que eu queria. Exato. Pratique, você vai ver como vai ser bom. Isso aí, gente. Você pode ser o seu próprio médium, tá? E você vai ter muita alegria de sentir isso. Obrigado. Um grande beijo. Até o próximo. E até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Tchau. Espiritismo Sem Mistério.